Fala agora sobre política. Há 4 anos das próximas eleições gerais, ou seja, eleições para presidente, para governador, para senador, deputados estaduais e federais, o senador Eduardo Girão já adianta que não será candidato à reeleição por questão de princípio, hein, gente? Questão de princípio. Isso é difícil aqui no Brasil, né? Um político falando de princípios. Ele disse que não será candidato por questão de princípio, não será candidato à reeleição a senador. E garante, é o senador que menos custa ao bolso do contribuinte do Ceará. É o que menos custa. O senador Girão nos concedeu entrevista exclusiva, que você confere agora comigo. Acompanhe aí, ó. Temas como a luta pela paz, a luta pela vida contra o aborto, a questão das drogas, a questão das armas, esses temas que todos sabem, sempre defendi na televisão, nos programas. Esses temas me aproximaram de pessoas como, à época, o meu amigo Eduardo Girão, que à época era empresário, né? Hoje, senador Eduardo Girão. Prazer imenso tê-lo aqui no programa, senador. E vou começar logo a nossa entrevista para a gente ganhar tempo, falando sobre como você vem exercendo o seu trabalho, exercendo o seu mandato como senador da República e representante do Estado do Ceará. Você me disse, e eu não sabia, gente, eu confesso, eu sou jornalista, tenho 36 anos na área de comunicação, confesso que não sabia disso. O senador Eduardo Girão, nesses 4 anos de mandato, né, vem ajudando todos, estou falando todos, indistintamente, todos os municípios do Ceará, independente da cor partidária, da agremiação partidária a qual pertence o prefeito da cidade. Isso é muito bacana, a gente vai detalhar isso aí. Eu queria inicialmente ser cumprimentação ao seu público. Bom dia para você, senador. Muitíssimo bom dia, Marcos Lima, meu irmão, meu amigo, você que está aí nos assistindo no programa Metrópolis em Ação. Uma honra estar participando desse programa que já está dando o que falar, né? Então, eu sei da sua capacidade e da sua credibilidade perante os cearenses. Não é à toa que a gente se conhece há muito tempo e que a gente defende causas. O que nos move são causas. Nós fomos juntos lá para o Senado Federal, ninguém nem sonhava que um dia eu estivesse lá. Eu nunca me planejei para isso. É verdade. E a gente foi, estavam querendo legalizar maconha. Já imaginou? Liberar em toda esquina, vendendo maconha. E o Marcos, a gente fez um convite, vamos junto, juntamos um grupo aqui e estava tudo armado para ser liberada a maconha, acho que era 2014 isso. Eu não lembro bem, faz algum tempo já. E a gente chegou lá, rapaz, numa audiência pública, colocamos a posição, debatemos. O senador Cristóvão Buarque. Isso. E conseguimos ali, depois de mobilização junto à sociedade, barrar esse absurdo, que continuam tentando. Eu estou lá, inclusive, uma das pautas minhas é essa. O lobby é poderosíssimo e eles continuam tentando, né? Agora, inclusive, a gente vai ter um ano aí muito difícil, mas com o apoio das pessoas vai dar tudo certo. Mas, senador, você está fazendo uma coisa que politicamente pode representar um prejuízo muito grande para você. Você está distribuindo verbas para todos os municípios, isso politicamente não é que você vai ser contrário a você, mas vai ficar muito difícil para a sua reeleição. Você não pretende se reeleger como senador da República pelo Ceará? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer o que é certo, né? E assim, eu estou na política para servir e para fazer uma política diferente, que eu acredito, que eu sempre defendi. Então, é minha obrigação mandar verbas, indicar, porque o dinheiro é seu, o dinheiro não é meu. Com critérios, com 100% de transparência, mandar dinheiro para cada município do estado do Ceará, independente se ele seja PT, PCdoB, PL, que partido for o prefeito. Eu recebo todos, quando eu posso, faço questão de receber todos os prefeitos, vereadores, a nossa assessoria, que é uma assessoria enxuta lá no Senado Federal, porque respeita o dinheiro do cearense, do brasileiro. É uma assessoria que recebe todo mundo bem, a orientação para receber todo mundo bem e ajudar o município. Não é só com verba, não. É com procedimentos burocráticos nos ministérios que precisa resolver, buscar apoios para hospitais. A gente faz isso porque é nossa obrigação servir. Com relação à reeleição, eu acho que 8 anos no Senado é muito tempo, né?
dá para dizer Você aqui acha, veio. senador? Mas, poxa, claro. Eu acho Tem que gente que passa a vida toda. eu acho que eu vou além. Além de ser 8 anos, muito tempo, tem 81 senadores. Para que tanto senador? Para que tantos deputados federais? Inclusive, tem projetos nesse sentido. Apoio projetos para reduzir. Você sabe quanto é que custa só o Senado Federal, Marcos? Para o brasileiro? Para o brasileiro, para você que paga, para eu, para quem está nos assistindo. 5 bi. B de bola e de índio. 5 bi por ano. Os senadores têm carro com motorista à disposição. Tem apartamento funcional com 5 quartos à disposição. Auxílio mudança, plano de saúde vitalício. Deixa de ser senador Não, e continua não, comprando. deixa e continua. É uma casta superior que não combina com a realidade do brasileiro. A gente tem que acabar com isso. E eu dei meu exemplo, cortando na carne, assim que eu cheguei no Senado, eu fiz uma carta para o presidente do Senado, deixando muito claro que eu renunciaria em caráter irrevogável e desde esse momento já está no, vamos dizer assim, oficializado. Cortar a carne, o que especificamente? Eu não uso isso. Não uso nada de mordomia, nem carro com motorista, nem apartamento funcional, nem auxílio mudança, nem plano de saúde vitalício. E uma série de outras. Você tem uma ideia? No gabinete de um senador, você pode ter até 51 funcionários. Nem cabe. Se você pegar os gabinetes, a maioria não cabe. Quantos você tem? Pois é, nós temos 17. Poderia ter 41? Poderia ter 51. A gente usa a verba ali em torno da metade da verba que é disponibilizada, porque dá para fazer com o projeto. Nunca faltei nenhuma sessão. Você conta nos dedos da mão parlamentares que estão sempre presentes, eu estou lá sempre presente. Eu sei de minhas inúmeras limitações e imperfeições, não tenho dúvida. Nunca fui político. Não planejo essa coisa de ser meio de vida para mim. Não é missão de vida. Mas pode ter certeza que eu estou dando o meu melhor no limite das minhas forças. O cearense pode ter convicção disso. Eu tenho certeza que você não sabia absolutamente nada disso que o senador Girão está falando. Eu tenho certeza absoluta que isso não é divulgado. Isso não é divulgado. Né? Um outro detalhe que eu queria saber de você. Quando você colocou seu nome para a presidência, como candidato à presidência do Senado Federal, né, eu disse no programa, ao vivo, eu disse, olha, o senador Eduardo Girão, com todo o respeito que eu tenho, a admiração que eu tenho por ele, não tem chance nenhuma. Chance nenhuma. Eu disse isso no dia de manhã da eleição, né? Que a eleição na tarde, eu disse de manhã. Chance nenhuma. E não é por falta de mérito do senador. Ele defende duas coisas nessa eleição para a presidência, que os políticos não querem nem ouvir falar. A primeira delas é a mais importante. Fim do foro privilegiado. E eu lhe pergunto, senador Girão, os políticos, não somente o senador, mas o deputado federal, os congressistas, precisam do foro privilegiado para exercer o seu mandato? O foro privilegiado, para quem não entende bem, é uma blindagem à corrupção e à impunidade no Brasil. Do crime do colarinho branco. Né? Porque você pega na Alemanha, nos Estados Unidos, em Portugal, são 3 pessoas no máximo que têm foro privilegiado. Aqui no Brasil são 55 mil pessoas. A maioria políticos. Né? E o que é isso? Todos os processos desses políticos vão para a mão do Supremo Tribunal Federal. Então, 11 ministros é que decidem 55 mil ações de políticos, enfim, de quem tem o foro privilegiado. E isso é muito ruim para a democracia, porque, inclusive, a gente vê hoje no Senado. No Senado se tem 81 senadores, muitos têm processos na Justiça, e tem 11 ministros que julgam esses processos, ou seja, um poder fica protegendo o outro. Por isso que não sai impeachment de ministro do Supremo. É porque ali fica tudo bloqueado, tudo parado. As pessoas querem, mas olha, o ministro está desrespeitando a Constituição do Brasil, o ministro está calando a voz de jornalista. Tem colega seu, Marcos? E as pessoas sabem, né, que tem hoje religiosos, artistas,
jornalistas e até parlamentares que estão com as redes sociais bloqueadas, passaporte retido, conta bancária congelada. Por quê? Porque ele tem uma opinião diferente. Olha, gente, eu lhe pergunto, para que plano de saúde vitalício para senador? O que isso tem a ver em defender os direitos do cidadão, gente? O que isso tem a ver em ser senador? O cara passa 8 anos como senador, e tem gente que passa a vida toda, né? Mas só passou 8 anos, tem direito a plano de saúde vitalício. Eu, você, nós estamos pagando plano de saúde para aqueles que já foram senador, já passaram 8 anos, sei lá, 16 anos no Senado, deixaram de ser senador, deixaram a vida política e nós continuamos pagando o plano de saúde deles. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Não precisa disso. Está aí o senador Girão falando, não precisa disso. Temos 81 senadores, o senador falou, não precisa de tanto senador. Foro privilegiado, meu Deus do céu, mais de 50 mil pessoas aqui no Brasil com foro privilegiado. Sabe o que é foro privilegiado? O cara não responde pelo crime que cometeu, seja qual for. Porque tem que ir lá para o STF. Só se o STF permitir. Isso é foro privilegiado. Em outros países, disse aí o senador, e é bom que se diga isso para todo mundo saber, em outros países 4, 5, 8, 10 pessoas têm em todo o país. Aqui mais de 50 mil pessoas têm foro privilegiado. Tem que acabar com essas coisas, gente. Nós temos que ir para as redes sociais e cobrar isso aí. Vai lá, manda aqui que eu vou ler. Manda aqui seu protesto contra essas coisas que eu leio agora. Vai no YouTube, aí no chat do YouTube, manda o protesto que eu leio também. A sua indignação contra plano de saúde vitalício para senador, contra foro privilegiado para tanta gente, contra apartamento funcional, essas coisas que só encarecem a nossa vida. Torna a máquina administrativa um monstro, pesado demais. Porque é muita coisa para você pagar. Aí você, cidadão, vai pagar um plano de saúde, paga 3, 4 mil reais, 5 reais um plano de saúde para 2 pessoas, você e sua esposa. Um absurdo. Você tem que arcar com um plano de saúde de uma pessoa que já deixou a política, Ah, deu contribuição. É a obrigação dele. Como eu também estou dando minha contribuição, você dá a sua contribuição. Recebeu para isso também, mais do que você, mais do que eu. Então não precisa disso. Bom, vamos ver agora a segunda parte aí da entrevista. Tem mais coisa interessante nessa entrevista com meu amigo senador Eduardo Girão. Acompanhe aí. Concordo com você plenamente. Me sinto muito orgulhoso de ter um representante do Congresso Nacional com seu perfil. Mas sobre o foro privilegiado, as pessoas argumentam de que o senador, o deputado federal, contraria interesses e ele pode ser processado e ficar descoberto, vulnerável, quando ele mexe com poderosos. O que você acha desse argumento quanto à questão do foro privilegiado para defender o exercício do mandato? Não precisa. De maneira nenhuma, a gente precisa confiar na justiça. Nos outros países, por que é diferente? Por que o Brasil tem que ter esse privilégio? É outro privilégio do político. Além do carro do motorista, além do apartamento funcional, auxílio moradia, auxílio mudança, plano de saúde vitalício, tem o foro privilegiado. E muita gente que vai para a política para se proteger. Porque se for para a primeira instância, segunda instância, que aí é outra causa que eu defendi na campanha para o Senado, deixei claro qual era a nossa proposta, fim do foro privilegiado e o retorno da prisão em segunda instância. Então, a gente precisa saber que a lei existe e tem que ser cumprida. Nos Estados Unidos não precisa nem chegar na segunda instância. Primeira instância é preso. Se você desrespeitou, está dentro do devido processo legal. Mas no Brasil hoje as pessoas não estão, principalmente quem deveriam ser os primeiros a respeitar a Constituição, os guardiões da Constituição, alguns ministros do STF, são os primeiros que desrespeitam a Constituição. E por que não acontece nada com eles? Porque o Senado está omisso, está covarde, e não se posiciona, porque o Senado tem dentro da nossa Constituição a competência de julgar ministros que estão, vamos dizer assim, descumprindo os seus preceitos, a sua função, invadindo as outras competências. Então, o Senado não está fazendo isso e eu fui para a presidência, me candidatei, fui até o final, na reta ali da decisão por um bem maior,
sabendo que o Rogério Marinho, que representava a oposição, teria melhor chances do que eu para promover a necessária alternância do poder no Senado, uma mudança, né, para que o Senado se levante, eu abri mão para somar esforços junto com ele. Infelizmente não deu, o jogo foi bruto, meu amigo. O jogo foi bruto. O governo federal distribuiu cargos, com nosso dinheiro, com tudo, recriou até instituições que já tinham fechado, secretarias, e até ministros, segundo a imprensa, até ministros do STF ligaram para senadores pedindo voto para o atual presidente. Então isso é um jogo bruto, mas a sociedade apoiou, a sociedade participou, e foi um movimento muito bonito que foi sentido dentro do Senado. Bom, aproveitando a sua oportunidade aqui da sua entrevista, eu gostaria de tocar no outro assunto, que não diz respeito diretamente ao seu mandato, mas diz respeito exatamente à população. O governo federal está promovendo agora exatamente um recadastramento das armas de fogo. Você sabe, você conhece a minha opinião, sabe que durante muito tempo que eu militei no jornalismo policial, eu sempre disse que não concordo com a arma de fogo como uma política de segurança pública. Você defender que o cidadão tem em casa uma arma de fogo para se defender do bandido, isso aí eu acho uma temeridade imensa. Por quê? A obrigação da segurança pública é do Estado, e não do cidadão, do Estado. O que você acha desse recadastramento que o governo está promovendo exatamente na questão das armas de fogo no armamento? Eu acho que a gente tem que ter muito equilíbrio nesse assunto. Não pode ser uma questão ideológica, tem que ser técnica, né? Eu defendo que haja sempre debate com relação a esse tema, que a gente possa perceber exatamente qual é o papel de cada um. Concordo plenamente contigo. A gente tem que fortalecer as polícias. Elas têm que estar armadas até os dentes, com a melhor qualidade que você possa imaginar de treinamento, de valorização do salário dos profissionais, capacitação e armas top. Eles é que devem nos defender, está na Constituição. Quando a gente começa a terceirizar isso, começa a passar isso para o cidadão, tem alguma coisa errada. Eu até respeito que as pessoas tenham em casa, que as pessoas tenham arma, passando por todos aqueles pré-requisitos do Estatuto, que elas tenham em casa, tenham no comércio. Mas andar nas ruas armados, particularmente, eu sou contra. É o porte. Eu defendo a posse. O porte, você imagina uma situação, você com sua família, passeando na rua, ou combinou para sair, para ir dar uma passeada, um lazer, e aí uma pessoa mexe com a sua esposa, né? E essa pessoa está bebendo uma cerveja, e aí já saiu do natural dela, da consciência, puxa uma arma, e é um monte de inocente que está do lado, entendeu? Então, discussões banais, em vez de acabar numa UPA, numa discussão que a gente poderia ir no braço, que já era errado, mas vai acabar, sabe onde? No cemitério com arma de fogo. Então, isso é algo que a gente precisa. Aí vai para briga de trânsito, briga de marido e mulher. O acesso fácil à arma torna a possibilidade de um crime que vai destruir a vida de todos ali presentes pro resto da vida. Senador Eduardo Girão, prazer tê-lo aqui no programa. Olha, já estão com mais de 15 minutos já de entrevista, o nosso tempo é curto. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Um senador como você, com seu perfil, que custa menos para a gente, é mais barato, digamos assim, mais em conta, o senador mais em conta. O senador desse não vai se candidatar à reeleição, poxa. Repense isso, porque o Brasil, não é porque você seja meu amigo, não. É pela forma realmente como você está agindo no seu mandato. O Brasil precisa de políticos assim, que tratem bem os recursos públicos. Eu compreendo, faz parte do jogo a reeleição, mas eu acredito que é bom a gente oxigenar a política, sabe? 8 anos, dá para você fazer muita coisa, dá para você ajudar, dá para você defender causas, né? E eu acho que o papel do líder é trazer novos agentes da política, né? Então eu gostaria muito, e estou trabalhando para isso, para que a gente tenha cada vez mais renovação dentro do Senado. Reeleição, respeito, faz parte, tem muita gente que só pensa naquilo, como diz, mas não, eu acredito que o caminho deve ser outro e eu vou sempre estar ajudando, porque
O que me move são causas, como a defesa da vida desde a concepção contra o aborto, contra a legalização de droga, que a gente já falou, ideologia de gênero, jogo de azar, que é um grande problema, um lobby terrível que existe no Brasil. E nós vamos continuar combatendo o bom combate com as suas orações, porque a gente sabe que a guerra não é entre os homens, não. A guerra é espiritual que a gente vive no Brasil, mas o Brasil vai ganhar. Girão, deixa eu aqui fazer um teste de fogo, Certo. com você. Tá. Pode ser? Pode. Não é desconfiando sua palavra, Tá. não. Mas é para o nosso público telespectador. Você disse que ajudou todos os 184 municípios Isso. do Ceará, inclusive Fortaleza. 184. E inclusive naqueles em que o prefeito não é do seu partido. Isso. Mostrando aí um exercício suprapartidário do seu mandato. Vou visitar os municípios Opa. para constatar essas coisas. Ótimo. Pergunte. E vou trazer aqui no programa. E tá no Vou portal. trazer aqui no programa. Isso aí, vou lá no prefeito, por exemplo, eu vou escolher exatamente as prefeituras que são opositoras ao seu partido. O senador agora está no Partido Novo, né? Isso. Saiu do Podemos, agora está no Novo, né? E vou visitar esses municípios. Isso é ótimo. Para saber exatamente a verba que chegou e como foi aplicada lá. Vá, porque isso é uma nova forma de fazer política. Repito, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo e tem que ser bem aplicado, com transparência. E eu vou dar um detalhe mais para você. Tem municípios que já receberam 2, 3 vezes que também são adversários. Mas o objetivo é ajudar o povo. E o povo não tem nada a ver com briga política. Legal. Obrigadão. Um abraço, querido. Obrigado. Sucesso. Parabéns. Viu? Olha, repense, viu? Repense. Precisamos de você. Valeu.